aqui não é fácil, tá? Mas estou aqui, graças a Deus. E, meus irmãos, trazendo para vocês uma realidade muito grande, muito severa, né? Espero que vocês me tenham paciência, que tudo é ao vivo. Os irmãos foram arrumar aqui, acabou que a gente não conseguiu, né, trazer esse fundo aqui para vocês. Bom, irmãos, primeiramente eu queria agradecer a todo o Brasil, a todos os irmãos, né, que estejam comigo nessa hora. Eu tenho aqui, né, uma responsabilidade muito grande em anunciar, né, anunciar o tempo do fim e anunciar também aquilo que vai acontecer com a sua eternidade, com sua alma, né? A Bíblia menciona em sua palavra, dizendo a nós sobre essa realidade. Uma realidade severa, onde muitos de nós, não queremos aceitar e tampouco pensamos nesse dia final, né? Nessa eternidade. Porque nenhum de vocês acordou hoje pensando em morrer. Então, a prática da vida, ela é dada ao homem através do amor de Deus, que assim Deus criou, para atropelar também os efeitos que ele sentia no céu pela sua situação que ele vivia. Qual que era? A traição que ele sofreu com Lúcifer. Então Deus assim fez o homem para a sua adoração, né? Tentando trazer toda a menção e o poder, né, que estava na alusão da morte, trazendo a vida a todos os homens. E hoje, né, como eu disse no vídeo, eu estava muito preocupado. Eu acordei hoje, tive uma revelação de sentidos, uma experiência fora do corpo. E aqui hoje eu vim trazer para vocês um ensino e como não parar nesse lugar. Um lugar de tormento, um lugar de fortes situações concorrente à tristeza, separação, abandono. Então, o que eu quero dizer para vocês, o tanto que é difícil, o tanto que é complicado, né, entender que você está aqui hoje com a água na mão, aqui uma água, olha só, eu estou tomando uma água. Enquanto tem pessoas sem água, pessoas. Sim, eu não estou, não sim, pessoas. Não estou falando animais, pessoas num lugar de tormento. Nesse exato momento tem pessoas gritando. Mas o que nos faz a nos entender que essa realidade é real é que o mundo natural é fora do parâmetro espiritual, aonde o que é espírito discerne espiritualmente e o que é natural se corrompe através de ações e pegar, ou seja, ver, olfato. Mas lembrando que nós vamos ver na Bíblia Sagrada que todos esses sentidos, tanto ouvir, falar, sentir, é o que você vai ver no fogo eterno. Por que está acontecendo isso? Eu, antes de mais nada, como é um assunto muito sério, nunca fiz isso, mas é bom para essa meditação também, vou colocar um hino e você já vai compartilhando e dando like. Então você aproveita esse louvor, né? E vai já dando like no vídeo e compartilhando para o seu irmão, para sua sogra, para o seu cunhado, tá bom? Então eu vou estar ouvindo um hino aqui enquanto você vai compartilhando, amém? Então eu espero vocês daqui a pouquinho, tá bom? Não podem explicar. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Ó Jesus, a Ti confesso, não dá pra viver sem sentir a Tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero Teu poder. Ainda que
te confesso, não dá pra viver sem sentir a tua presença no meu ser. Sou eterno dependente, ser humano tão carente. Estou de novo aqui e quero ter o poder. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que Graças a Deus. Glória a Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Quem está sentindo a presença de Deus? Irmãos, essas lives nos deixam tão perto do Senhor. Você que está em casa, se você soubesse o amor que tem, o amor de Deus por essas lives nos traz paz, nos traz mais aproximação de Deus. Quem está sentindo essa graça? Quem está sentindo o amor de Deus por nós? Nos alertar, né, acerca da condenação eterna, acerca do fogo eterno, né? Pois o tempo do fim está próximo, né? Então, o fogo eterno, né, preparado, né? Então, é muito lindo, né? Bom, igreja, não vou parar de chorar aqui, que, na verdade, a presença de Deus é muito forte. Meus irmãos, eu louvo a Deus por cada um de vocês. Primeiramente, queria agradecer os inscritos que voltaram para o canal. Foram vários inscritos que foram enganados, né, por pessoas, pensando, né, que eu estava de engano na obra de Deus, sendo que eu nunca enganei a obra do Senhor, né? Tive situações de superar, eu voltei com tudo, né, com veemência, e Deus está me usando muito mais do que antes. É engraçado, enquanto o homem acusa, julga, Deus vai lá e põe sua mão. Então, como eu estava falando para os irmãos, né, obrigado pelo like, pelos compartilhamentos dos irmãos também, os dizimistas ofertantes desse ministério, né? Deus falou comigo que vai abençoar muito vocês também. Bom, meus irmãos, tem os passarinhos aqui andando, aqui à noite aqui é meio complicado. Bom, irmãos, vamos hoje falar sobre algo muito sério. Vocês sabem que há algum tempo para cá eu comecei o ministério através dos arrebatamentos. Acho que vocês lembram que assustou o Brasil, foi chamado até para ir para televisão, essas coisas, na época, né? Foi em 2019, o magrinho ali, e Deus me chamou, né? Desde a Deus Amor, me chamou para ter eventos de arrebatamentos ao inferno ao céu. Então eu e o pastor Kenzo Watsushi eram dos primeiros, únicos que tinham, né? E Deus falou comigo, cuidado que vai vir muito engano, né? Os demônios também vão pegar almas e tirar do corpo. E eu falei, mas como isso? E aí eu dei uma parada, né? Com esse tipo de arrebatamentos, mas sempre falava da direção do inferno e do céu, vocês lembram disso? Foi nas questões de 2019, que abalou o Brasil, abalou o mundo, né? Esses arrebatamentos, que até eu fiquei muito famoso na internet, por ter esse dom de Deus, e até hoje mesmo ele acontece de vez em quando. Eu parei porque muitos começaram a falar que veio para o inferno, mas de uma forma diferente. Uns falavam que era um jeito, outros falavam que era outro. E ali começou o inimigo a entrar na mente das pessoas, falar que foi para o céu, e começou a ver coisas que não convém. Aí foi aonde eu retraí. E hoje, né, pela tarde, desde manhã, Deus foi falando comigo sobre essa questão da condenação. E aí eu tive rapidamente questão, eu fiquei 1 segundo fora do corpo aqui, não caí, senti uma tontura, mas eu fiquei 10 minutos no inferno. Você poderia falar assim, mas como assim? O tempo lá é diferente daqui, tá? O tempo aqui é menos do que o de lá. Por exemplo, se você ficar 10 minutos lá, arrebatados, você ficou 50 mil anos, por exemplo. Então, por isso que é o demorado o tempo lá no inferno. O mundo espiritual é totalmente diferente daqui. Aqui é apontado pelo sol 24 horas. Lá é um mundo totalmente, né? Tempo Kairos. Então, hoje eu vou trazer para vocês essa visão que eu tive de pessoas gritando. Eu queria que você abrisse comigo o livro da Bíblia Sagrada, pega comigo e vamos lá, né? Para ver o que fala que a Bíblia fala sobre o inferno e o que se relatou, e teve também uma transição
entre a Assembleia de Deus do Belém, por exemplo, né, com essa adjacência de não acreditar mais nessa condenação, que ela será eminente. Né? A cada minuto que se passa, está chegando o dia da separação, que a sua eternidade será no fogo do inferno. Né? A sua eterna escuridão, ou seja, a separação de Deus. Queria que vocês abrissem comigo a Bíblia Sagrada. Louvado seja Deus. Né? Jesus falava uma coisa muito interessante sobre o inferno, e são palavras de Jesus, né? Jesus falava muito do inferno. Né? Louvado seja Deus, muitas pessoas entram na live, isso é muito legal, muito lindo mesmo. Parabéns, sejam bem-vindos os irmãos novos aí, né? E espero que vocês ficam aqui, aprendam bastante dentro do Espírito Santo e também, né, com a palavra de Deus, né? Eu tenho certeza que vocês hoje vão aprender bastante. Amém? Glória a Deus. Abre a Bíblia comigo, louvado seja Deus, no livro, aleluia, de Mateus, no capítulo 13, lá no versículo de número 41 e 42. Por favor, todos vocês abrem aí para mim, tá bom? Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Né? Está escrito assim: louvado seja o nome do Senhor. Deus é bom, meus irmãos, a sua misericórdia dura para sempre. Mateus capítulo 13, 41. Diz assim, presta atenção, não saia da live por nada. O inimigo vai querer que você saia. Não saia, tá bom? Tá bom? Por favor. Diz assim, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles escolherão do seu reino tudo que causa esse pecado, e todos que praticam o mal. E serão lançados na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, primeiramente, Jesus está falando aqui de uma condenação a todos os que praticam a iniquidade. Lá no livro de Mateus, capítulo 10, verso 21, 28, Jesus fala uma alusão, né, do que Deus vai fazer com o homem. Ele diz assim, não temais aquele que mata a carne, né, e sai o corpo, mata o corpo e sai correndo como louco. Temeis a Deus que mata a carne e manda o corpo, ou seja, e manda o espírito para o fogo do inferno. Jesus falava do inferno, e algumas alusões aconteceu com o tempo, porque as pessoas falavam que inferno em hebraico significa sepultura, o Hades, ou Sheol, o caso, e faziam uma separação entre sepultura e inferno. Mas o que nós mais vemos é Jesus comparando, né, o Vale de Rinom. Quem lembra do Vale de Rinom? O Vale de Rinom, segundo a ciência e os especialistas também, nós vemos que lá é um lugar, é um muro, onde eles jogavam os lixos ali. Ou seja, eles queimavam os lixos ali naquele muro. E o que acontecia? Esses lixos queimados era a podridão da sociedade. E aí Jesus compara o Vale de Rinom com o inferno. Ou seja, pessoas sendo queimadas. Lixo. Aí vem a história. Vou aqui aproveitar aqui a oportunidade do Vale Rinom. Eu, em 2021, eu estava em casa uma certa feita e eu comecei a chorar e perguntar por que o senhor é tão mal assim? Manda pessoas para o inferno, o senhor não ama elas? Aí o Senhor entrou, o Espírito Santo entrou, apareceu um anjo para mim e disse, olha, você vai pegar uma sacola de lixo e vai levar até a lixeira. Peguei, falei para Camila que eu ia levar os lixos, peguei, o Abner era pequenininho, e fui levar o lixo. Ele falou, leva o lixo, abre o portão e joga. Voltei para cá, e aí o anjo de novo apareceu e disse assim, presta atenção, o Todo-Poderoso não quer condenar. Me diga uma coisa, você teria saudade desse lixo? Eu falei, não. Você vai lembrar dele amanhã? Também não, eu falei não. Ele disse assim para mim, senhora, então, porém, esse lixo não cheira mal às suas narinas? Aleluia, glória a Deus. Não cheira mal? Eu disse sim, cheira mal às minhas narinas. Ele disse, assim serão jogadas como um lixo as pessoas. Serão jogadas como um lixo. E aí eu entendi, olha só lá atrás, que o Vale de Rinom era como se fosse um conselho de Jesus e também ele me confirmou em casa. Você em casa, por exemplo, você que está em casa me assistindo, são 800 pessoas já. Você que está em casa, você, aí em casa agora, você sentiria vontade de ficar com lixo? Não. O lixo, ou seja, é aquilo que não presta. É a separação daquilo que não presta. Ou seja, é uma quantidade que você eleva longe de você, você não quer. E ainda com o tempo ele vai cheirando mal. Então os pecados do povo é como um lixo para Deus. E você não tem saudade do lixo. Você não chora, ai meu lixo. Não, você quer levar quanto mais tempo. Assim também as almas são lixo para Deus. As almas, deixa o seu like, gente, deixa o seu like no vídeo.
As almas são lixo para Deus. E isso, mas Deus, mas sim, nós escolhemos a decisão que fizemos com a nossa alma. Nós escolhemos. Qual foi a opção? A opção é essa. Você escolhe o que você vai fazer com a sua alma. Por tão pequenina que ela é, por tão passageira que ela é no corpo. Pois, irmãos, nós somos uma alma com um corpo emprestado, não um corpo com uma alma. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Vou repetir. Repete comigo. Eu sou uma alma com um corpo emprestado, não corpo emprestado uma alma. Eu sou uma alma emprestado um corpo que tem mês, data de validade. E vai cair. E depois que cair, segue o juízo através do que Paulo disse. O que fizer de pé o corpo, ou bem ou mal. Nós temos um tempo de prova. O céu é uma faculdade enorme. É uma faculdade. É como se fosse a faculdade aqui, você quer entrar na USP, você faz uma prova, e no vestibular, se você passar, você passa para a faculdade. A provas da vida é um vestibular. A vida é um vestibular. Lá vai sobre se o aluno é aprovado ou desaprovado. Então, as provas da vida, as tentações dessa terra, todos os prazeres da carne, concupiscências e prazeres mundanos que se passam, muito rápido, por sinal, vai levar você a um juízo de equidade e de retidão perante o tribunal justo do Todo-Poderoso Cristo. E isso nos leva a entender que esse tribunal de correção vem para a condenação do castigo do filho. Ou seja, nem todos hoje pode comparar como filho. Jesus começa a falar lá em João 1,12, que todos quanto recebeu poder, serão poderosos pelo poder de Deus, foram ser chamados filhos de Deus, enquanto os outros são criaturas. Criaturas nada presta, criatura tem que ser. Esse é o pensamento de Deus. O pensamento de Deus qual é? A Bíblia diz insondáveis seus pensamentos, mas o que se destaca em Jesus falando, dá para entender, mais ou menos, que não dá para insondáveis são. Então eu não posso falar aqui que é o pensamento de Deus, porque eu sou um pecador, jamais. Ninguém tem acesso a isso. É somente Deus. Nem o filho tem acesso ao pensamento do pai. E eu te provo. Ele mesmo não sabe nem o dia que ele chega, só o pai. Então, nem o filho, nem Jesus tem acesso ao pensamento de Deus. Então, qual que é a ideia? A ideia que a Bíblia nos mostra é que Deus preparou um lugar de tormento. A Bíblia diz que o inferno é aqui embaixo. Em Provérbios fala, a fim de evitar o inferno embaixo. A Bíblia fala que o inferno é embaixo da terra, né? Aonde foi julgado ali, foi amarrado. Satanás, porque Satanás está amarrado até hoje, vocês sabem muito bem, quem lê a Bíblia sabe que ele está amarrado, mas a mandante de Exus, de demônios que vem na terra trazer a flora da pele para trazer também as vontades carnais e de se afastar de Deus, porque o espírito é contra a carne e a carne é contra o espírito. Então, o que vem? É uma separação, é o estado futuro do ímpio, é o lugar que se você morrer hoje, Pastor Júlio, se eu morrer hoje, eu vou aparecer nesse lugar? Dependendo da situação, do estado que você se encontra, você vai morrer e vai para lá. Como acontece depois da morte? Vou explicar. Quando você morre, por exemplo, uma pessoa está no bar bebendo, ela morre baleada, morre a tiros. Ela sai do corpo, imediatamente o anjo da morte vem buscar a sua alma. Ela vê o teu corpo baleado, ela vê as pessoas se aproximando, mas tudo que ela fala não dá para ouvir no mundo físico mais, porque ele não usa essa boca natural, ela usa a boca espiritual. Ele está no processo metafísico, fora do corpo, né? Ele está desencarnado, como diz os espíritas, e ali vem os espíritos obsessores, que o mesmo espírito fala que os espíritos obsessores, né? Que não existe umbral. Daqui a pouco vamos falar sobre umbral, que os espíritas falam que existe umbral. Umbral é um inferno literário deles. Mas daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, quando você sai do corpo, você leva os tiros. Você leva ali, ou morreu acidentado, morreu não perdoando o seu... Por causa de um perdão. Um perdão que você não perdoou o seu próximo, você já vai para o inferno. Por quê? Porque é lei de Deus, é lei divina. Deus te deu todo o tempo para você se preparar, falou com você, tentou analisar, tentou olhar, faz você olhar a realidade da vida, falou diverso, mas você não deu ouvidos. Então você sai e enfrenta a morte. A Bíblia diz que a morte é a última ser o quê, irmãos? Última ser o quê? Última ser o quê? Ser vencida. Então a morte, vai dando um like, vai compartilhando. Deixamos quase 1000 pessoas ao vivo, isso é lindo, maravilhoso. Então, se inscreva no canal, já fiquem aqui, porque o Espírito Santo já está falando aqui. Então, quando você sai do corpo, você enfrenta a morte. Agora, quem poderá vencer a morte na hora que a pessoa desencarna? Somente quem tem a armadura de Deus, ou seja, a espada que é a palavra de Deus, né? O capacete da salvação, né? A couraça da justiça. Então, essas ferramentas é como se eu fosse um soldado com um elmo na cabeça, com uma espada de palavra, espada da eternidade, da palavra de Deus, a espada, né? A preparação, calçadas da preparação do Evangelho da Paz. E aí, quem tem toda essa armadura vai enfrentar a morte, como se fosse um gladiadores. Ah, naraba sobrecai terrácia,
Ramanduripidicai, oh, tu sei decom, rebana, siribiana, Ramundi chomanderebia nagaha, siribihasia, Ramuduripi choprai, Rapandeha, sereite hemenai, Onaribi de Dio, pedaça, Ramadurita, Ramahasi. Oh, Ramandagacebe, Naramaga. Oh, que glória, igreja, aleluia, que presença, meus irmãos. Que presença gloriosa eu senti agora, aleluia. Oh, Jesus, chegou um anjo aqui do meu lado, meus irmãos, que coisa tremenda. Oh, Deus da glória, meu Deus, tenha misericórdia, aleluia. Meu Deus, que coisa tremenda, meus irmãos. Que coisa tremenda que Deus fez aqui. Oh, Deus, eu senti o toque, aleluia. Oh, glória, aleluia. Oh, Deus tremendo, aleluia, Senhor. Eu te dou glória, eu te dou honra. Perdoa os meus pecados, Senhor, porque eu sou um pecador. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor, porque tu julgaste com a terra, com iniquidade. Oh, glória a Deus. Que coisa tremenda, aleluia. Meu Deus, me perdoa. Irmãos, é muito forte, eu nem sei. Meu Deus, que coisa tremenda. Que coisa linda, meus irmãos. Seja bem-vindo a tu. Meu Deus, que coisa tremenda. Então, quando você saiu, glória a Deus. Peraí, meus irmãos. A coisa tá forte, a glória de Deus aqui. 1000 pessoas na live. Deus abençoe a todos. Chegamos a 1000 pessoas a aprender sobre a eternidade. Então, meus irmãos, parabéns às pessoas que voltaram para o canal, tá? Eu peço perdão aos irmãos inscritos que eram inscritos nesse canal, mas o que aconteceu comigo foi espiritual. E Deus me deu força e me deu vigor muito mais, 2 vezes mais. Ele me perdoou, me deu força, eu estou cheio da glória de Deus. Tem contato com o Senhor diferente, né, meus irmãos? Irmãos, então, quando essa batalha espiritual, você sai daquele corpo para batalhar espiritualmente, você começa uma luta entre a sua eternidade. Lembra que Jesus, ele venceu a morte? Por que ele venceu a morte? Porque ele era vida. Jesus não poderia morrer na cruz. Sabe por que Jesus não podia morrer na cruz primeiro que os ladrões? Não poderia morrer os ladrões primeiro que Jesus? Porque se os ladrões na cruz morressem, eles não iam ser ressuscitados por Jesus, porque ele é a vida. A vida estava em meio às 2 mortes. Então eles iam ressuscitar. Então Jesus precisou morrer primeiro. E aqui, meus irmãos, é o estado do ímpio. Quando você sai do corpo, você entra nessa batalha. A morte vem buscar o crente? Vem buscar o crente. Por quê? Porque ela é uma evidência de morte. A morte já existe. Ela vem para buscar, ela vem para pegar a alma e levar para a sua morada. A morada da morte eterna, onde os demônios, os anjos que caíram, estão separados de Deus. Ou seja, eles estão na eloquência do poder das trevas. Então lá é o juízo dos castigos. Deus não preparou o homem para o inferno. Deus jamais queria mandar o homem para o inferno. Mas é a condenação daqueles que não tinham onde guardar essas almas. Infelizmente, como vemos a parábola do rico e do Lázaro, né? Muitas pessoas às vezes têm dinheiro aqui, mas não tem nada. Paulo disse, eles tinham tudo, não tinha nada. E o Lázaro, que era pobre, não tinha nada, tinha o quê? Tinha tudo. Então, quando eles morrem, você pode ver que a separação é interessante, que um vai para o inferno, né? Queimando ali no inferno, e ainda humilhando-se que naquele tempo, para que ele tivesse um pouquinho de água nos dedos, né? Eu conheço você que está aí, o de lá não podia passar para cá e daqui não para lá, porque ele tinha a visão, ou seja, naquele tempo que Jesus dava essa parábola, que havia isso aconteceu, não é parábola, tá? É a única história, havia, então aconteceu, não é parábola. Então, esse rico, ele está no tormento, e a Bíblia diz que ele consegue ver o alvo também no colo de Abraão, aquele mendigo que estava em sua casa lá na terra, que ele tinha 5 irmãos, lembra? Então, que ele pedia, eu te conheço, me dá um pouquinho para mim saciar, olha só para você ver, o fogo como arde. Ele está dizendo sobre saciar a sede, uma sede terrível. Daqui a pouco eu vou falar sobre essa sede no inferno, que ela não é a sede dessa água natural, tá? Então, começou a sentir aquela sede, mas não era uma sede dessa água, porque no inferno é um engano ali, não é sede de água. Essa sede da água aí é da água da vida. Jesus disse, quem beber dessa água voltará a ter sede. Mas quem beber da água que ele der jamais terá sede. Porque se beber da água que ele der, entrará dentro dele e fará mananciais de água vivas que jorrarão para a vida eterna. Então olha que interessante. Quando você despreza Jesus, você prefere ficar com sede. Ou seja, a sua alma, quando você morre sem Jesus e vai para o inferno,
Você sente sede do quê? Da palavra. Você sente que sede de Jesus. Então, essa sede que dá lá na alma, não é a sede da água daqui, porque a água daqui, ó, é da carne. Aquela lá é da alma. Oh, glória a Deus. Oh, revelação tremenda. Ei, rapaz, eu sou a água da vida. Meu Deus, quem tem sede, venha. Eita, glória a Deus. Eita, glória. Que forte, meus irmãos. Que coisa tremenda, que revelação fantástica. Então, acontece que essa sede é da vida. Ou seja, a sede da mulher samaritana era do poço de Jacó. Mas a sede de Cristo, olha que tremendo, meus irmãos. Oh, meus irmãos, que coisa mais maravilhosa. Eita glória, que revelação linda. Então lá eles têm essa sede, mas eles acham que é do corpo físico, mas ele não tem corpo físico. O teu corpo vai estar no ML essas horas. O teu corpo vai estar no caixão essas horas. Então, não tem mais essa igualdade, não tem mais esse asseio do corpo. Você estará clamando por sede, mas é uma sede da vida eterna, de Jesus, da água de Cristo. Né? Que ele disse, quem tem sede, venha, e de graça te darei da água da vida eterna. Então não tem mais vida eterna, tem morte eterna. Então quando sai do corpo, você já começa. Um estado futuro é tão interessante, o sofrimento, a Bíblia diz, que é muito interessante, né? Por quê? Porque Deus, ele deu presente para o mundo. Em João 14,17 diz, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vem nem conhece, mas vos conhecer porque habita convosco entre vós. Não quiseram conhecer o Espírito de Deus. Ou seja, aquele que testificava da vida, que Jesus disse também, olha, ficar em Jerusalém até que o alto seja revestido de poder. Nesse exato momento, nós, gentios, estamos paralelo a uma situação de convocação. Todos os homens são convocados diariamente para um grande casamento celestial. Eita glória! Jesus o próprio disse que varia um casamento do noivo, aí o rei manda os seus servos em todas as aldeias, cidades, para contribuir. Esse Espírito hoje, Jesus chamou, já morreu, ressuscitou e deixou o Espírito Santo para você que está em casa agora. Quantas vezes o Espírito Santo te chamou? Você sentiu no coração que você tinha que parar de fumar. Sentiu no coração, era Deus te chamando. Então, você não quis conhecer. A Bíblia diz, não se importaram ter o conhecimento de Deus. Então, Deus os lançou a um sentimento perverso para desonrar os seus corpos entre si. Estão todos cheios de maldade, impureza, facção e tudo. Então, aqui fala sobre essa negação. Você negou a vida. Então, agora, você vai ter que pagar por tudo que você fez. Quem prostituiu, quem mentiu, quem matou, quem roubou, quem falou mal do seu irmão. Se você não perdoar a sua esposa, se você não perdoar o seu próximo, por coisas pequenas, você vai parar naquele lugar. Adúlteros, sabe? Pessoas que tatuam o corpo sem consentimento de Deus. Mulher que fura a orelha. Você que está de brinco aí, minha irmã, se você furou a orelha, você furou o corpo de Deus, o templo e morada do Espírito Santo. Se você, meus irmãos, colocar uma camisa de sensual que faz a outra mulher se atrair por você, você corrompeu através de trazer o corpo como instrumento de perdição, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios. Então, olha só a atividade maligna que temos uma correção divina, a coisa de coisas pequenas. Olha só, você, mas eu pareço a imagem divina de Deus. Não é mais, porque Deus não tem a orelha furada. Então você adulterou. Você adulterou, sabe? Você adulterou a imagem de Deus. Imagine se você pintar um cabelo. A Bíblia diz, a glória do jovem, suas forças. Então, foi coisas pequenas que eu vi no inferno. Eu vi pessoas de gravata, e a gravata queimava, mas ela não sei, para mostrar quem era a pessoa na terra. Então não sei se era político ou era um pastor de igreja, mas o pastor de igreja é o que mais tem. Por quê? Porque eles não morrem pelas ovelhas, eles não dão atenção para as ovelhas e eles mentem por dinheiro. Eles crescem, eles usam o benefício de Jesus, Pix por aí, o que mais tem, para recurso próprio. Esses pastores vão ser para o fogo do inferno. Quando eles morrerem, lá no culto deles, você fala, nossa, tá de gravata, morreu um pastor, tá no céu. Não tá. Quantos pastores que estavam no caixão, né, todo mundo chorando, aleluia, achando que ele estava no céu, mas não tá. Ele já estava queimando, só porque ele era pastor. Mas você não sabia que o pastor fazia as escondidas. No banheiro, masturbava, né, falava mal dos outros, pegava o dinheirinho do dízimo aqui, R$10 que tirou, já é condenação. Então, eles já ficavam, as pessoas achavam que era um homem de Deus. E aí, esse homem, eu vi no inferno, na primeira batalha que eu tive, onde poucas coisas, pequenininhas coisas, que era 10 centavos, que era da obra de Deus, ele desviou. E Deus é tão justo e reto com as coisas dele, que vai encher, irmãos, o inferno está cheio e vai encher mais.
São bilhões e bilhões de almas que vão descer a todo momento para o fogo eterno. E elas descem de cabeça para baixo. Mas vamos lá, isso aqui é a visão, vamos colocar sobre um pouquinho o que está na Bíblia Sagrada, porque visão ela é extra-bíblica. Ela não é bíblica, a visão não é bíblica, tá? Gente, lembrando, repete comigo, visão não é bíblica. Então, visão são estas bíblicas, são experiências conjugais, unilaterais com o Espírito Santo que ele dá a cada um, segundo a sua forma, a sua medida de fé. Aí, a Bíblia diz que quem for para o inferno, irmãos, aquelas pessoas estão gritando agora. Parece que a gente ouve os gritos deles, mas a gente não consegue ouvir. Imagina que tem uma multidão de gente fazendo barulho agora. Ó, aqui tá silêncio, escuta. Ó, ti, só, grilo, grilo, grilo. Mas nesse momento no mundo espiritual tá uma bagunça. Todo mundo pedindo perdão. O inferno é um lugar onde você pode fazer a obra que você vai ganhar todos para Jesus. Você vai falar, quem quer Jesus? Eles vão, eu quero sair daqui. Eles pedem por socorro, por água. Eles pedem, irmãos, a eternidade. Então, essa vida, quando Jesus foi levado, né, ao deserto, quem está gostando do ensino, diga glória a Deus. Eita, glória. Tá gostando? Deixa seu like no vídeo se está gostando. Tá? É muito, eu estou sentindo a presença de Deus muito forte aqui. A hora que eu viro a espada lá, Deus tocou em mim. Então, quando você sentir, né, quando você vê essa realidade, quando Jesus ele foi transferido, a Bíblia diz, quando vocês falam, o diabo, tem uma música que falava, o diabo embaixo dos meus pés, Satanás embaixo dos meus pés. Quem dera se ele tivesse embaixo dos seus pés. Nenhum crente tem poder de ter Satanás embaixo dos seus pés. Nenhum. Nem Elias, nem Daniel, ninguém tem poder de ter Satanás embaixo dos seus pés. Então não brinque com o diabo. Porque na hora que ele catar seu filho, colocar nas drogas, colocar um câncer no seu intestino, destruir sua família como fez de Jó, cuidado, até Jó não teve paciência. Muitos dizem a paciência de Jó. Que Jó tem paciência? Ele amaldiçoou o dia que ele nasceu. Ele está perdendo a paciência. Irmão, cuidado. Ele transfigurou Jesus, pegou ele e colocou no mundo e disse, tudo isso te darei para os estados desventurais. Então, tudo que faz a vontade do mundo, vive conforme bebida, cigarro, tudo é gostoso, gente. O pecado é gostoso. Gente, o pecado é maravilhoso aos prazeres da carne. É gostoso demais. Você vai tomar uma cerveja, você faz isso, você faz aquilo. Mas saiba, por que ele tem esse sabor? Para levar o povo ao manjar, como ao povo a direcionamento do inferno. Ou seja, tinha que ser uma coisa muito forte. Olha, por exemplo, a cerveja. O cara trabalha, ele vai toma uma cervejinha. O trabalho para a sociedade, tá certo, você trabalha, toma uma cervejinha, descansar. Ou vou tomar pode ver que todo pecado é com vinho, né? Cervejinha, cigarrinho, uma pinguinha, entendeu? Umazinha, Adrianinha, tudo tem inha no pecado. O povo, ele trata o pecado como uma forma de inha. Tudo que é inha é bonitinha, né? Bonitinha. Então, vou tomar uma cervejinha. Então, tudo isso são atributos do corpo natural, aonde se revela a destruição do templo. Automaticamente que ele destrói o templo, né, que é o seu corpo, chamado também o templo do santuário de Deus, que não pertence a vocês, mas a Deus, que Paulo disse, toma uma atração entre as coisas da terra. Por quê? Porque o homem foi feito aqui embaixo. Isso aqui. Prende comigo. Isso aqui foi feito no barro da terra. Então isso aqui, essa podre, essa miserável aqui, isso aqui, essa miserável, que todo mundo fica maquiando. Ai, Mercedes. Ai, Mercedes. E vai feder até umas horas. Que essas ricas que não podem abrir o carro pro menino do semáforo, né, para dar R$1, né, que acha que, minha unha, que vai feder até umas horas, e ainda a alma vai perecer no fogo da eternidade. Essa podre, essa carne, ela foi nascida aqui. Então, a Bíblia diz que Deus ele foi moldar o homem, então fez o homem do barro da terra. Mas tem um detalhe na construção do homem. O homem recebeu uma porção do Espírito, ou seja, lá de cima. Então veio o Espírito de vida, nas narinas do homem soprou, se tornou algo vivente. Então existe uma inclinação de separação. Inclinação, por que inclinação pequena? Por que pequena? Porque achou o pecado que separou. Mas o Espírito é de onde? Céu. A carne é de onde? Da terra. Então fez com que essa carne tivesse fluente aqui. E o Espírito fluente lá. A Bíblia diz, andar em Espírito, vem Espírito, buscar as coisas do alto, porque do alto Deus é Espírito. E porta os que adoram Espírito em verdade. É tremendo. Eu vou sair correndo. É muito forte. É tremendo esse ensino aqui. Então o Espírito não deseja a carne contra o Espírito.
Então existe a criação da carne na terra e o Espírito que veio soprando o homem para o homem se tornar alma vivente. Então a separação houve-se da sua criação. Aramandagacha. É mundo, eco, precai. Ei, Espírito Santo, que glória é essa? Aleluia. Então há uma separação muito perigosa entre os prazeres de baixo com os prazeres de cima. Para você ter uma ideia, que o próprio Deus, né, no livro de Gálatas, comenta sobre os que vão para o inferno em Gálatas capítulo 5, né, que é as obras da carne, né, todo mundo sabe lá, dissensão, heresia, inimizade, prostituição, adultério, facção, tudo obras carnais, e a Bíblia fala de frutos do Espírito. Por quê? Porque lá no céu é onde gera frutos. Nós mesmos sabemos que até na hora que vamos se salvar, depois da eternidade, os que foram se salvar, vão provar dos frutos da árvore da vida em 12 meses. Né? Então lá dá frutos, né? A Bíblia diz produzir frutos dignos de arrependimento. Então arrependimento é uma relação ao céu. E isso, as obras são aqui embaixo. Porque a própria Salomão disse, todo homem das suas obras serão destruídas no homem. Por quê? Porque engana a inclinação da vaidade. Então, eu vi todo o trabalho que o homem faz debaixo do sol, não vale nada. Então obras são aqui embaixo e frutos são lá em cima. Por isso que essa separação em Gálatas fala do Espírito. Oh, Deus está me usando demais, meu Deus do céu. Eu estou sentindo uma glória aqui. Irmãos, está rodeado de anjo aqui. Está rodeado de anjo aqui, meu irmão. Eu provo isso aqui. Está cheio de anjo nesse lugar aqui, meu irmão. Está uma glória. Vocês estão sentindo em casa, meu irmão? Parece uns anjos armados aqui, dizendo assim, é isso mesmo que ele está ensinando. É isso aí. Ouve e pratica. Irmãos, como no culto aconteceu em Ribeirão, lá, lembra? Eu pregando, o que eu preguei, o anjo apareceu e falou a mesma coisa. Então, a inclinação, houve essa separação. Então, obras daqui, inclinação do Espírito e frutos no céu. Aí você vê o estado do fogo do inferno. Então, a realidade é essa. Deus não quer mandar para você para lá. Deus te ama. Ao ponto de 3,16 de João dizer, Deus amou o mundo de tal maneira. E por que tal maneira? Porque não tinha como amar. A ideia de Deus era destruir toda a raça humana, porque ele já passou sistemas complicados ali com Nimrod, o bisneto de Noé, que queria montar apenas uma torre de Babel para atacar o próprio Deus e sua criação. E ali, quantos outros também que não entraram na arca? Então Deus já estava, a Bíblia diz no Pentateuco de Moisés, que Deus estava falando assim, eu me arrependi de ter feito homem. Então Deus queria sair um pouquinho dessa criação, porque essa criação só deu problema. Deus olhou a terra e falou assim, o pecado fez os homens ficarem loucos. Eu tenho que exterminar essa raça. Deus se arrependeu, mas ele amou de tal maneira. Ele se arrependeu, Deus voltou atrás. Mas a Bíblia fala que Deus não é um homem que se arrependeu de ter feito Saul. Então é uma complicação, depois isso aí é outra explicação. Então ele se arrependeu de ter feito homem, está na Bíblia Sagrada, isso está escrito lá que ele se arrependeu. Então ele vai se arrepender, mas ele ama de uma tal forma, que ele quer trazer todos os homens pecadores a sua palavra, o seu conserto, que tentou através de Abraão, e depois deu para ele uma geração, talvez até os mandamentos, e também das ideias sábias de Salomão, trazendo o povo ao arrependimento, ao erro, no dia a dia, trazer a sabedoria para Deus, tentou de todas as formas. Enviou Jesus, crucificaram Jesus. E agora, a Bíblia diz, aí que problema. Aí é o problema. Aí Deus diz, a luz veio o mundo. Deus amou o mundo e trouxe a luz. Eita glória. Tava tudo escuro até. Agora tem luz. Aí tem uma vírgula. Mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Calma que não parou aí. Aí que começa a ver por que Deus criou o inferno. E ainda, João com audácia de poder, alabaçou, precante, erebedegai. Oh, Deus, que coisa tremenda. E ainda não vieram. A luz chamou eles e não vieram para a luz. Sabe por quê? Para que suas obras não sejam reprovadas. Pois o Filho do Homem não veio para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, o que aconteceu? Eles não quiseram Jesus porque eles queriam ficar onde? No baile, na maconha, no cigarro, no adultério, na bebida, na mentira, no disfarce. Então eles deixaram a glória de Deus e colocaram a sua glória e seus mandamentos próprios em seus corações. Ou seja, eles mandam neles. Então eles não querem para porque suas obras não sejam reprovadas. Então Deus fez esse lugar. E aí vem o sofrimento dos ímpios trazendo para nós uma menção muito forte, dizendo assim, olha só que tremendo isso aqui que eu vou falar. Em Mateus 13:41 houve uma colheita. Vou acelerar aqui para vocês verem o final do sofrimento dos ímpios, como será, o que os apóstolos falaram, o que Cristo falou do sofrimento. Calma que vai ter muito ainda aí, tá? Vamos chegar a 1000 likes, gente. Tem 952, vai mais.
Vamos chamar as pessoas para a live. Tem muitas almas precisando ouvir essa mensagem. Então, olha o que diz assim em Marcos 9:43. Se tua mão se escandalizar, corta. É melhor entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Não é com a sua mão que você pega o cigarro? Se é a sua mão que pega o cigarro e te faz se corromper, corta. Infelizmente, parece uma tradução para muitas pessoas que é horrível, horripilante, que eu estou ficando louco, mas é o que Jesus está falando, ó, é melhor você entrar sem mão, porque o que vai acontecer lá, através desse trago, você vai ver o que vai acontecer e você falar, pô, por causa de um trago, uma porcaria que passou tão rápido na Terra, eu estou aqui nesse lugar. Você vai falar assim, poxa, eu lembro quando eu morava na Terra. Pô, foi ilusão aquilo ali, aquela mulher lá, meu, aquela mulher enganou eu. Ela era casada. Eu estava em adultério. Você vai se arrepender amargamente de estar amarrado em correntes, apanhando de demônios de 3, 4 metros de altura, num fogo, calor insuportável, uma escuridão, porque o inferno é escuro, tá, gente? Muita gente fala, o inferno tem cor vermelha. Mentira, 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 mentira. O inferno só se enxerga algumas partes do inferno pelo fogo que sobe. Aquele fogo vai subindo. Repete comigo aqui que eu vou falar. Todo vulcão são portas do inferno. Repete em casa. Todo vulcão são portas do inferno. Sim. Os vulcões, esse enxofre que sai, que Jesus falava que tinha enxofre no inferno, tudo o vulcão magma na Terra, eu acredito que o inferno, no mundo espiritual, você não sabe, tem uma garganta que desce. Mas no mundo físico, eu acredito que ele fica no núcleo da Terra. No núcleo. O inferno fica embaixo da Terra, isso é prova bíblica, e ele fica no núcleo, onde mais queima. Então, é como se fosse o vulcão, o respirar do inferno é o vulcão. Tá? O vulcão, Deus já me falou isso. Então, o vulcão são as partes que respiram no inferno. A fumaça que sai de lá de dentro. E a lava também. Então, vamos lá. Olha só que vai estar em alma, por isso você não vai sentir a pressão dos 20 mil graus. Você está em alma, é outra pressão, é outro mundo. Gente, é meio complicado entender, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente e elas são reveladas para nós. Agora, o que mais interessante que Jesus falou de arrancar, ele começa a falar também, se o teu pé te escandalizar, corta, é melhor entrar na vida aleijado do que 2 pés serem lançados no inferno. Então Jesus estava falando do inferno, falando, olha, cuidado. Cuidado que o diabo pede a sua alma. Lembra que Lucas 12:19 diz assim, olha, tenho comida, eu tenho bebida. Para muitos dias direi a minha alma, come, bebe, regala-te. Aí vem, louco! Você tá louco, rapaz? Só porque você tem dinheiro? Só porque você tem de beber? Deus fala, louco, hoje mesmo te pedirão a tua alma. Mas espera aí, quem está pedindo a alma? Te pedirão. Não foi Deus. Deus está falando, avisando que alguém vai pedir a sua alma hoje. Hoje à noite, por exemplo, vocês vão dormir. O maior medo do ser humano é dormir. Por quê? Porque ele pode dormir pela última vez. Eita, agora, para pensar nisso aí que eu acabei de falar. Ele vai dormir pela última vez. Você tem noção de você dormir pela última vez? Você tem noção que você pode dormir hoje e nunca mais ver os seus filhos? Morrer nessa madrugada? E por isso que ele diz, esta mesma noite, eles te pedirão a tua alma. Então, quando você acorda, glorifica a Deus. Aleluia. Fala para Deus, obrigado por mais um dia de vida. Porque se você falar, gente, eu vou dormir, tá? Quantas almas não morreu assim? Hoje mesmo pode ser o último dia. Eu posso deitar ali, dar um AVC, meus irmãos. Aleluia. Dar um AVC em mim ali. E eu nunca mais acordar pensando ver meus filhos. Você imaginou que a sua vida na Terra é mentirosa? É uma ilusão, porque você vai morrer, seus filhos vão ficar, eles vão poder ir com você? O seu carro vai ficar? As matérias desta vida vão ficar? Você que está em casa agora. Você, sim, você. Não interessa que você pecou. Por isso que Jesus ele perdoa, porque ele sabe que nós somos uma erva como uma erva e nós desvanecemos rapidamente. A ideia é uma só. Você que está me assistindo, você tem noção do que a sua vida é? Ela é um sopro. A tua vida, tomando eu estou sentindo muito forte, está até me arrepiando a presença de Deus aqui. Está cheio de anjo nesse lugar aqui, meus irmãos. Você imaginou que, oh Deus glorioso, como Deus é bom na minha vida, como o Senhor está comigo, como Deus está na vida desse canal, todos que participam desse canal estão com a vida abençoada, todo mundo equilibrado, aprendendo cada dia mais esse canal. Que bênção, oh Pai, que coisa linda. Você imaginou que a sua vida é um sopro?
que todos os seus argumentos, que todos os seus objetivos, que todos os seus sonhos vão ficar aqui. Você que estudou 10 anos para ser um médico e aí morreu na formatura, ai, atropelado. Como já aconteceu, uma menina, 8 anos estudando, quando foi comprar o vestido, foi atropelada. Imaginar que seus filhos, que você tanto amou, você é a última vez, você dá o último abraço nele. E nunca mais você vai ver aquela pessoa na sua vida, na sua frente. Você imaginou que nunca mais você sentiu um gosto de uma água aqui, ó? Vai dirigir um carro. Ele não vai existir mais, o carro é só daqui. Você tem noção, meus irmãos, do que é a igreja? A sua vida? Não compensa se você bebe, pare de beber, pede a Deus. Porque o Senhor, a Bíblia diz que o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E Ele, através do teu sangue, Jesus Cristo veio nos resgatar desse fogo do tormento. Ele te ama, Ele te ama, Jesus te ama, você que está me ouvindo aí, Jesus te ama, e Ele quer te salvar, Ele te ama. Todos os homens podem acusar o teu pecado. Ela caiu, ela isso. Jesus é o teu advogado. Ele não quer saber do que o homem fala. Ele tem o poder de fazer da Bíblia. A Bíblia diz em Apocalipse: eis que faço nova todas as coisas. Então você não vai desistir da vida. Você tem uma eternidade e um ingresso ainda a ser pago. Deus escolheu você dentro da tua mãe. Então você tem ainda a oportunidade de esse sopro, que é rápido, você começar hoje. Entregar a sua vida a Jesus. Vocês precisam salvar. É tempo do arrependimento mundial. É tempo de sair do pecado e da morte. Jesus veio em carne, o verbo se fez carne e habitou entre os homens para que vocês tenham vida, e vida com abundância. Pois os que semeiam na carne ceifará a corrupção, mas os que semeiam no Espírito ceifará a vida eterna. Eita glória, é muito forte. Ei, Jesus maravilhoso. Eita, que glória, hein? Então, é simples. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e ele tudo fará. O Senhor está aqui para te salvar. Ele me enviou nesse vídeo. Você entrou nesse vídeo. Você não é inscrito nesse canal, mas você vai ser agora, a partir de agora. Você veio aqui, estava passando aí até no seu celular. Você nunca me viu. Prazer, pastor Júlio. Mas Deus mandou avisar você que está aqui agora de curioso. Que Jesus Cristo tem uma obra na tua vida. Que Ele quer salvar a tua vida, por isso que soprou você aqui. E porque Ele acredita em você, aleluia. Você que está aí em casa, achando que a sua vida é perdida, não vá para o inferno. Ainda há tempo de salvação e também dessa paz que nós sentimos quando nós lançamos sobre Ele o nosso fardo pesado. Então não deixa a esperança para depois. É tempo do arrependimento mundial e Jesus te ama muito, viu, jovem? Viu, jovem, que você está aí triste, hoje passou um dia tão, tô triste. Ele te ama tanto. O amor de Deus te ama tanto. Você não tem noção como é lindo o amor de Deus, como Ele te ama. Mas Ele te entristece porque muitos estão descendo essas horas na sepultura do inferno. Você na sua cidade, liga para o ML. Quantas vidas desceu para o inferno hoje? Aleluia. Quantas almas desceram o fogo do tormento no dia de hoje? Estão gritando, morreram. Ontem estavam conosco. Ontem foi no mercado, comeu, bebeu. E aí? Gente, acorda, nós vamos embora daqui. Acorda, sua morte vai chegar. Acorda que você vai descer a sepultura. Então não adianta ficar nesse mundo. Isso aqui vai passar, então vamos evitar isso aqui. Simples assim. Vou falar sobre o estado dos ímpios rapidinho. Dá glória a Deus em casa, fala assim, me perdoa, Jesus, vai, todo mundo vai. Me perdoa, Jesus, vai, todo mundo, não sai da live não. Fica na live. Perdoa, Jesus. A Bíblia diz também, em Lucas capítulo 16, 24, que o rico chamou. Lá em 24, lá 16, 24, ele chamou, né? Tem os 5 irmãos, avisar para eles não virem para cá. Mas, umas referências de Cristo ao futuro dos ímpios, que ele diz em Mateus 23, 33. Serpente, raça de víboros, como escapareis da condenação do inferno? Lá em Mateus 23, 33. Irmãos, como o homem pode se separar de uma coisa que já foi preparada para ele? Aí que está o problema. Como o homem pode separar ou fugir de uma coisa que está preparada para o seu próprio destino? E ainda preparado por um Deus que não tem como escapar. Já está preparado. Não tem como. É assim, você acabou aqui, viveu aqui, vai para lá. Agora a Bíblia fala também, Jesus falando também uma coisa interessante. Jesus, em João 18, 5, 28, ele fala uma coisa interessante. Ele fala assim, ó.
Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizerem bem sairão para a ressurreição da vida, e os que praticaram mal para a ressurreição da condenação. Então você vê, tem muitas pessoas que dormem no pó da terra. Eu já expliquei sobre isso, que depois vocês veem no canal, sobre os que vão para o seio de Abraão, né, e os que vão para a glória. Nem todo que morre vai para a glória, tá? Tem uns que ficam dormindo, porque é o projeto de Deus. E mais interessante que os apóstolos falaram, Romanos capítulo 2, versículo 8. Olha que palavra, gente, essa palavra dá até medo de ouvir. Ó, dá até medo de ouvir, meus irmãos. Dá até medo. Olha o que fala. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obediência à iniquidade, ao pecado. Em 1 Coríntios 3,17 também diz os apóstolos, se alguém destruir o santuário de Deus ao corpo, Deus também o destruirá. E para o santuário de Deus, que só vós é sagrado. Então, fumou, está destruindo o pulmão, já era. Já era. Tá fumando lá, tá bebendo, destruindo o fígado, já era. Destruindo o corpo. Então, tudo que te causa mal no corpo, você vai ser destruído porque você destruiu o corpo. O fígado não estava assim. O pulmão você não estava preto. Deus te deu branquinho. Você destruiu o corpo. Ah, orelha. Furou a orelha? Destruiu o corpo. Mas daí ainda Deus te perdoa, viu, irmã? Se você orar a Deus, não vai por mim não, vai por oração para Deus. É que é verdade que esse cara está falando? Não me julga não, não me julga. Vai para oração, mas o Espírito Santo vai te perdoar e você não vai fazer mais. Igual uma tatuagem. Deus vai te perdoar. Mas se você não pedir perdão, você destruiu o santuário de Deus. Deus destruirá você também. Aí pegou. Aí que é o complicado, né? Aí essa destruição corporal, ela não pode se limitar, né, a prazeres, meus irmãos. A prazeres desse mundo que se passa. Aí vem também, lá no livro, olha só, mas em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 9, essa palavra, olha o que diz. Lá em 2 Timóteo 1,9. E por castigo padecerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Ou seja, banidos. Irmãos, lá, um lugar que Deus não vai te ouvir. Você está banido da face de Deus. Chora, grita, implora. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena, porque Deus não vai te ouvir. É igual aquele lixo lá que eu falei no começo do vídeo. Vocês podem voltar aí, que eu tive a revelação. O lixo, eu não vou querer saber do lixo. Não vou, o lixo está para lá. Não vale a pena, entendeu? Para mim não vale mais a pena. Tá bom? Não vale mais a pena, não vale mesmo. Aleluia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, o problema maior é vocês estar distante dessa realidade e não acordar para ela numa ascensão da vida depois da morte. Nós temos que atingir o céu. Jesus preparou essa morada. Isso aqui vai ser destruído. Isso aqui, né? O que aconteceu no sul, lamentável, né? Minhas condolências a todos que morreram. Mas você acha que não tem corpo boiando naquelas casas? É triste falar isso. Os desaparecidos estão tudo dentro das casas boiando. Pessoas que lutaram para ter suas casas, mas se preocupou com a alma? Muitos deles não. Tem corpos boiando embaixo dos telhados do sul. Tem corpos lá. Quando abaixar a água, um monte de corpo vai descer. Não foi mergulhador lá se tem corpo. Tem corpo boiando lá. Aí você me fala, aquelas pessoas. Foi repentina o quê? Destruição. E vai ser repentina a sua morte. E será repentina a destruição desse mundo. Lá no sul pegou todo mundo de surpresa e vai pegar você também um dia que você a morte te encarar. Quem sabe hoje seja o seu último dia na terra. Quem sabe seja a sua última noite. Pediu perdão pro seu irmão? Parou de falar mal dele? Tá o coração duro ainda? Te espera a morte. E aí que foi que aconteceu no sul. Quantas pessoas achou que o Natal ia passar o Natal? E olha o que aconteceu naquele lugar. Pessoas que outrora faziam planos, como aqueles jovens na Boate Kiss em Santa Maria, que foram curtir a festa e morreram todos, 273, 43 mortos. Última festa, última bebida, último rolê, última balada. Então pode ser seu último dia de trabalho amanhã. Ou eu estou errado? Você não sabe, Deus sabe, tá lá no sítio, olha, isso aqui vai morrer semana que vem. Deus fica dizendo, tem 3 dias só. Desculpa, gente, é meio, dá vontade de você rir por causa não sarcástico, mas como que a nossa vida, a gente é nada. Deus olha assim e fala, esse aí tem 3 dias, ô anjo. É sério, senhor? O senhor vai matar ele? Esse aí já tá quando?
Esse aí embaixo, esse cara aí, ó, vai pegar o carro agora, vai morrer amanhã com esse cara. É mesmo, senhor. Quem sabe o anjo hoje não pode ficar falando segundo eu, mas eu imagino. Imagina o diabo falando, posso levar? Deus falou, pode levar. Esse aí você pode. Porque assim, ele pede a sua alma, todo dia. Posso levar? João Batista dizia, esse machado está lá na árvore. Se não der fruto, ele corta e lança no fogo no inferno. Então o machado fica lá. Aí ele fala, você posso levar esse rapaz aí? Aí Deus fala, tem 2 dias. Faz assim, quinta-feira de manhã você pode levar ele? Pode. Aí o cara tá em casa quinta-feira de manhã, do nada ele fala, vou sair. Parece que algo incomoda ele de sair. Quem já viu pessoas que morreram assim? Quem já? O meu primo morreu assim. Ele estava em casa cegado. Aí fala, por que ele foi sair? Mas não é. A morte chama. Vem que o laço do passarinheiro tá pronto. O diabo tá assim, ó. Os Exu. Pronto para ele sair do corpo. Mas certa feita uma manifestação correu, acho que foi no hospital que eu fui pregar e foi uma mulher que é manifestada com o Exu da morte. Que é esse homem de capa preta que anda nas casas, é o Exu da morte, né? É o que abre o portal da morte. E aí foi até engraçado que eu perguntei assim, mas a mãe dela tá no inferno? Eu falei assim, mas como que você sabia que a mãe dela tá lá? Porque eu fiquei no hospital esperando o dia e a hora. Eu já sabia. Então como os demônios sabem que você é a mãe? Porque Deus dá permissão no céu. Ele manda, a Bíblia diz, Deus lança, gente. Não é brincadeira. Deus lança a morte. Lança mesmo. A Bíblia diz que Deus mandou um espírito maligno entrar em Saul. Aí Davi tinha que tocar a harpa. Plim, 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 o espírito embora. Então Deus manda e desmanda no inferno. Se ele fala assim, Exu Caveira, pega tua fulana. Não, mas o Exu Caveira tá dentro do seu corpo. Rebentando a sua vida. Mandou aí na vida de Jó. Fala, quebra tudo que tem na casa de Jó. Um homem reto. Deus mandou um demônio lá. Um demônio não. Satanás. Não é Exuzinho não. O eu grande, né? Então, meus irmãos, essa relação, né, dessas aquisições, ela nos pertence a entender que tudo vai passar. E aí ele fala, eu tô aqui, eu espero ele. Então o diabo espera você sair do corpo, para você desencarnar, para ele pegar espírito, sua mãe correntar você e você desce uma garganta. Nesse lugar que você vai queimar para sempre, é o lugar onde não tem WhatsApp, nem Wi-Fi, nem TV, só dor. Dor. Você não consegue comunicar com outra pessoa. Porque você perde as forças lá. Lá você não tem força. O demônio pega você assim, ó, te joga na parede, arranca seu pescoço, depois a carne volta. Depois eu expliquei sobre isso, tá no canal também, os ensinos. Por que no inferno corta a cabeça e volta mesmo? Já expliquei dentro da Bíblia isso aí, tá nos ensinos. Gente, tem tanto ensino bom nesse canal, tem tanto ensino maravilhoso, tudo dentro da Bíblia que vocês não têm noção. E aí, então, essa condenação. Agora, inferno é lago de fogo? Não. Inferno é uma coisa, lago de fogo. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Depois do julgamento, a Bíblia diz que o inferno dará os mortos que nele havia. Então, lago de fogo já é o futuro, né? Que vai aí lá os demônios não te batem mais, você queima junto com eles. O misericórdia, eu falando que vocês vão queimar, misericórdia, o sangue de Jesus tem poder assim que vai salvar a vida de vocês, vocês não vão morrer lá. Quem crê que não vai para o inferno, no nome de Jesus Cristo, que vai conseguir chegar no céu, que vai conseguir driblar sobre os efeitos e os pratos de Satanás, que ele fez com Jesus, ofereceu para Jesus. Então, o lago de fogo, né, a separação lá, então lá, depois do julgamento. O que é o inferno? É um centro de detenção provisória. Aqui na Terra, assim, você peca, você vai preso, você fica no CDP. Depois da condenação, do julgamento, você vai para o fogo, lago de fogo. Então, a questão é, você no lago de fogo e o inferno. O inferno é o CDP. Depois do julgamento, que você vai sair do inferno. A única jeito que você respirar um pouco é no julgamento. Você vai queimar 30 anos, quem sabe Ayrton Senna tá lá, por exemplo, 30 anos já queimando. Irmão, já tá esgotado de gritar. Vai vir os anjos, vai vir pegar a alma, os anjos, eles vão descer no inferno. Pegar as almas para o grande julgamento. É assim que faz o CDP. Os policiais vai com aquele carro de lata, pega o preso e leva para o fórum. Do fórum é julgado, ele volta para o CDP, passa os 5 dias, já começa a transferência. Penitenciária 2, Tremembé, pá, penitenciária, então as pessoas já vão para penitenciária, né? Penitenciária. Então, penitenciária é o segundo estágio da condenação. Então, o lago de fogo, quem está entendendo, é a segunda estágio da condenação. Tá? Então, depois do julgamento do tribunal branco, né, do grande trono branco, onde ali vai falar o que você fez, o que você aprontou, o que você cuidou, qual foi os interesses na terra, Deus vai julgar cada um segundo as suas obras, os livros das obras vão se abrir, e ali depois ele vai separar entre o joio e o trigo, semelhantemente o que diz o profeta, dizendo, ele que está com a foice na mão, eita, e pronto para a seara, no meio da sua seara. E aí vai, com a foice, separar tanto o trigo e o joio, e mandar, né,
usa as esquerdas. Muitos pastores que pregam, que expulsam o demônio, vai para o inferno, porque não são de Deus. Jesus mesmo falou que eu nem conhecia eles, né? Mas expulsamos o demônio em seu nome. Então não se limita, gente. Você vê um pastor expulsando demônio, não é porque ele expulsa que ele é homem de Deus. Tá? Nem porque ele profetiza, nem porque ele cura, tá bom? Então não vai por esse negócio de expulsar demônio, porque isso aí tá uma evidência muito grande. O cara expulsa demônio lá. Não vai. Jesus falou assim, não se lhe alegre com isso. Tá? Porque lá no dia do julgamento, muitos que expulsam demônio vai para o inferno, tá bom? Mas como assim, pastor Júlio? Como assim? E pior ainda, imagina, você ir com o demônio e falar, você me expulsou, né? Era você assim. Não era eu, não. Era assim. Não é eu, não. Eu não expulsei você, não. Na casa da Dona Maria, lá que eu enxuzado, né? O demônio, agora vem aqui, né? Então, muitas pessoas se gloriam em expulsar demônio, que é uma coisa fútil, gente. Fútil e barata. Jesus falou assim, não se alegra com isso. Isso é um poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, né? E barata por quê? Porque eu digo, porque o maior preço foi dado a Cristo, pela morte e ressurreição, e a maior ainda é ter o seu nome escrito no livro da vida. Isso não importa se você expulsou ou não, pagando ali, fazendo a menção do seu poder, você poderia ser salvo. Tá bom? Então, o que eu quero dizer hoje, nesta noite, para você que está aí em casa, né, que amou esse ensino, já inscreveu no canal já? Todo mundo já se inscreveu no canal? Tá todo mundo inscrito mesmo? Certeza? Poxa, 1.300 pessoas, que saudade eu tava de vocês, hein? Poxa, 1.300 pessoas na live, hein? Quanto tempo não vinha 1.300 pessoas assistindo o ensino? Vocês não podem perder esse canal. Vocês não podem perder. Olha só que coisa gloriosa que está acontecendo aqui. Olha que ensino maravilhoso da parte do Espírito Santo. Então vocês não podem perder, irmãos, esse canal aqui. Você tem que se inscrever aqui e não perder por nada, porque esse canal vai te levar para o céu. Como? Através disso aqui. E eu não posso te levar para o céu. Mas o que é pregado nesse canal é a pura verdade. Igreja, um grande abraço a vocês. Que vocês tenham um dia maravilhoso. E olha, se vocês me dão um presente para Deus, na verdade. Quero 500 comentários depois de acabar esse ensino, hein? Não vale a pena, meus irmãos. Que Deus abençoe. Mais para frente vamos falar um pouquinho mais sobre a condenação eterna. Mas Jesus preparou a morada. Não vale a pena, meus irmãos, as coisas desse mundo. Jesus te ama e Ele quer te salvar, igreja. Aleluia! Eita glória! Eita! Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Jesus preparou o céu, a morada eterna. Ele preparou com muito amor para vocês. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde eu vou. Para lá que Jesus quer que você vá, meu amigo, não para o inferno, não. Imagine você voando com os anjos. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca viu igual. Que Deus abençoe a todos vocês. Que Deus abençoe a igreja. Aleluia. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei, frente a frente com o Pai. Só cantando assim, Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Vai, adora a Deus na sua casa e vai! Vem de perdão, aleluia! Imagine você num corpo transformado. Olha que paz, igreja! Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó, estaremos juntos. Imagine você recebendo uma coroa. Todos vocês receberam a coroa, aleluia! Imagine você cantando no coral um hino sem igual, um hino triunfal. Quem pro céu, Luciano? Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria.
Irmãos, Deus abençoe. Quem promete que vai comentar aqui? Comente que você achou do ensino. Inscreva no canal para que amanhã nós vamos fazer outro ensino. E vamos aprender mais de Deus, amém? Então agora, é sua parte agora de evangelizar. Dando like, compartilhando e agora também comentando. Quem vai comentar vai receber a bênção do Senhor. Eu profetizo, Luciano, que quem comentar dá o like, Deus também vai com ele, porque é evangelização virtual. Deus abençoe a todos. Glória! Fiquem em paz, igreja. Comentem lá. Pai.